Conta um Conto apresenta de Guy de Maupassant, A Mãe dos Monstros. Narração Marcelo Fávaro. Lembrei-me dessa história, aliás, uma horrível história, dessa horrível mulher ao ver passar outro dia, numa praia de que os ricos gostam muito, uma parisiense conhecida, jovem, elegante, encantadora, adorada e respeitada por todos. Minha história já data de longe, mas essas coisas, essas coisas não se esquecem. Tinha sido convidado por um amigo a ficar algum tempo em sua casa, numa pequena cidade de província. Para me fazer as honras da casa, ele levou-me a todos os cantos. Fez-me ver as paisagens elogiadas, os castelos, as indústrias, as ruínas. Mostrou-me os monumentos, as igrejas, as velhas portas esculpidas, árvores de enorme porte ou de forma estranha, o carvalho de Santo André e o teixo de Roquebrune. Quando tinha examinado com exclamações de entusiasmo benevolente todas as curiosidades da região, meu amigo me declarou com um ar desolado que não havia mais nada para visitar. Respirei. Ia poder então repousar um pouco à sombra das árvores. Mas de repente ele soltou um grito. Ah, sim, temos a Mãe dos Monstros. Você precisa conhecê-la. Perguntei. Quem? A Mãe dos Monstros? E ele replicou. Sim, é uma mulher abominável, um verdadeiro demônio, um ser que dá à luz todo ano voluntariamente crianças disformes, horríveis, medonhas, monstros, enfim, e vende-os a exibidores de fenômenos. Você sabe, esses circos que levam abominações às pequenas cidades? Essa mulher faz isso. Esses abomináveis industriais vêm se informar de tempos em tempos se ela produziu algo novo, como costumam dizer, algum novo aborto, e quando o indivíduo lhes agrada, levam-no pagando uma renda à mãe. Ela tem 11 rebentos dessa natureza. É rica por isso. Pensa que eu estou brincando? Pois é verdade. Acha que eu estou inventando? Que eu estou exagerando? Ah, não, meu amigo. Só lhe conto a verdade. A pura verdade. Vamos ver essa mulher. E depois lhe direi como ela se tornou uma fábrica de monstros. Levou-me para os arredores. Ela morava numa linda casinha à beira da estrada, agradável e bem tratada. O jardim, cheio de flores, cheirava bem. Parecia a residência de um tabelião afastado dos negócios. Uma criada nos fez entrar em uma espécie de pequeno salão rústico e a miserável apareceu. Tinha cerca de 40 anos, uma pessoa alta, de traços duros, mas bem feita, vigorosa, sã, o tipo exato de camponesa robusta, meio selvagem, meio mulher. Sabia da reprovação de que era alvo e parecia só receber as pessoas com uma humildade rancorosa. E perguntou: o que os senhores desejam? Meu amigo respondeu: disseram-me que o seu último filho era como todo mundo, que não se parecia de forma alguma com os irmãos. Quis assegurar-me disso. Por acaso, é verdade, senhora? Ela lançou-nos um olhar dissimulado e furioso e respondeu: Oh, não, meu pobre senhor.
Ele é talvez o mais feio de todos os outros. Eu não tenho sorte com isso. Aliás, nenhuma sorte mesmo. Todos assim, meu bom senhor. Todos assim. Uma tristeza. Será possível que o bom Deus seja tão duro assim com uma pobre mulher completamente só no mundo? Será possível? Ela falava depressa, de olhos baixos, com um ar hipócrita, igual a um animal feroz que tem medo. Adoçava o tom áspero de sua voz e era de espantar que essas palavras lacrimosas e desafiadas em um falsete saíssem desse grande corpo ossudo, demasiado forte, de ângulos grosseiros, que parecia feito para os gestos veementes e para uivar à maneira dos lobos. Meu amigo pediu: pois gostaríamos de ver o pequeno. Ela me pareceu corar. Será que eu me enganei? Depois de alguns instantes de silêncio, falou num tom de voz mais alto: e para que isso lhe serviria? E voltara a erguer a cabeça, lançando-nos olhadelas rápidas que faiscavam. Meu companheiro respondeu: e por que não quer nos deixar vê-lo? Há muitas pessoas a quem você o mostra. Você sabe de quem estou falando? Ela teve um sobressalto e, soltando a voz, deu vazão à sua cólera, gritando: foi para isso que vieram aqui, não é? Para me insultarem, hein? Porque os meus filhos são como animais, não é? Vocês não o verão. Não, não mesmo. Não o verão. Vão embora. Vão embora. Eu não sei por que é que todos têm que me atormentar assim. Avançava para nós com as mãos nos quadris. Ao som brutal de sua voz, uma espécie de gemido, ou melhor, um miado, um grito lamentoso de idiota, saiu da sala vizinha. Estremecia até a medula. Recuávamos à sua frente. Meu amigo falou num tom severo: tome cuidado, sua diabo. Tome cuidado. Chamavam-na a diabo entre o povo. Tome cuidado, porque mais dia menos dia isso vai lhe trazer desgraça. Ela começou a tremer de raiva, fora de si, agitando as mãos e berrando: vão embora! O que é que vai me trazer desgraça? Vão embora, bando de ateus! Ia nos agredir. Fugimos com o coração crispado. Quando já estávamos fora, meu amigo me perguntou: pois bem, você a viu. O que me diz? Respondi: conte-me então a história dessa selvagem. E eis o que me contou quando voltávamos a passos lentos pela grande estrada branca orlada de cereais já maduros que um vento suave ao soprar fazia ondular como um mar calmo. Essa moça outrora tinha servido como criada em uma fazenda e era muito corajosa, comportada e econômica. Não lhe conheciam nenhum namorado e não lhe suspeitavam qualquer fraqueza. Cometeu uma falta, como fazem todas. Numa tarde de colheita, no meio dos molhos ceifados, sob um céu de tempestade, quando o ar imóvel e pesado parece cheio de um calor de fornalha e encharca de suor os corpos morenos dos rapazes e das moças. Logo viu que estava grávida e passou a ser torturada pela vergonha e pelo medo. Querendo a todo custo esconder sua desgraça, comprimia violentamente o ventre com um sistema que havia inventado, um espartilho sólido feito de tabuinhas e de cordas. Quanto mais o seu ventre inchava com o esforço da criança que crescia, mais ela apertava o instrumento de tortura, sofrendo o martírio, mas resistindo corajosamente à dor, sempre sorridente e ágil, sem deixar ver ou suspeitar nada.
Ela estrupiou em suas entranhas o pequeno ser, apertado pela máquina medonha, comprimiu-o, deformou-o, fez dele um monstro. Seu crânio comprimido alongou-se, surgiu em ponta com 2 grandes olhos totalmente saídos para fora da testa. Os membros apertados contra o corpo nasceram tortos como a madeira das vinhas e cresceram desmesuradamente, acabando em dedos semelhantes a patas de aranha. O tronco ficou muito pequeno e redondo como uma noz. Ela deu à luz em pleno campo numa manhã de primavera, quando as lavradoras que tinham vindo em seu auxílio viram o animal que saía de seu corpo. Fugiram gritando, e espalhou-se pela região o boato de que ela tinha posto no mundo um demônio. E foi desde essa época que passaram a chamá-la de a Diabo. Bom, ela foi expulsa do lugar que ocupava. Viveu de caridade e talvez de amor na obscuridade, porque era uma bela moça e nem todos os homens têm medo do inferno. Criou o seu monstro que, aliás, odiava com um ódio selvagem e que talvez tivesse estrangulado se o cura, prevendo o crime, não a tivesse assustado com a ameaça da justiça. Ora, um dia, exibidores de fenômenos que passavam ouviram falar do horrendo Aboto e pediram para vê-lo, a fim de o levarem se lhes agradasse. Foi do seu agrado e pagaram à mãe, imediatamente, 500 francos. Ela, a princípio envergonhada, recusava a mostrar esse animal, essa espécie, mas quando descobriu que ele valia dinheiro, que excitava a cobiça dessas pessoas, começou a regatear, a discutir cêntimo por cêntimo, enaltecendo as deformidades do filho, elevando os seus preços com uma tenacidade de camponesa. Para não ser roubada, assinou um papel com eles, e estes comprometeram-se a pagar. Além disso, 400 francos por ano, como se tivessem tomado este animal ao seu serviço. Bem, este ganho inesperado enlouqueceu a mãe, e o desejo de dar à luz a outro fenômeno para acumular rendimentos como uma burguesa, bem, isso não a largou mais. Como era fértil, conseguiu o seu propósito e tornou-se hábil, ao que parece, em variar as formas dos seus monstros, conforme as pressões a que os submetia durante o tempo da gravidez. Teve uns compridos, outros curtos, uns semelhantes a caranguejos, outros semelhantes a lagartos. Vários morreram, isso é verdade. Ela ficou desolada. A justiça tentou intervir, mas nada pôde provar. Deixaram-na, portanto, fabricar os seus fenômenos em paz. Possui atualmente 11 bem-vivos que lhe rendem, em média, 5 a 6 mil francos. Só um ainda não foi vendido, aquele que ela não nos quis mostrar. Mas não o guardará por muito tempo, porque hoje em dia ela é bem conhecida por todos os charlatões do mundo, que vêm de tempos em tempos ver se ela ainda guarda alguma coisa de novo. Promove até leilões entre eles, quando o indivíduo vale a pena. Meu amigo se calou. Um nojo profundo pesava em meu coração, e uma cólera tumultuosa, um arrependimento por não ter estrangulado essa selvagem quando a tinha ao alcance da mão. E perguntei: mas quem é o pai? Ele me respondeu: não se sabe. Ele ou eles têm um certo pudor. Se escondem. Talvez dividam os lucros. E eu não pensava mais nessa longínqua aventura, quando avistei outro dia numa praia da moda uma mulher elegante, encantadora,
coquete e amada, rodeada de homens que a respeitavam. Eu ia pela areia na companhia de um amigo, o médico da estação balneária. 10 minutos depois, vi uma criada que guardava 3 crianças que rolavam na areia. Um par de pequenas muletas que jazia por terra emocionou-me. Percebi então que esses 3 pequenos eram seres disformes, corcundas, curvados, horríveis. O doutor me disse: eles são frutos da encantadora mulher que você acaba de encontrar. Uma profunda piedade por eles e por ela inundou minha alma, e eu exclamei: "Oh, pobre mãe, como ainda pode rir?" E meu amigo me respondeu: não a lamente, meu caro. São os pobres pequenos é que preciso lamentar, isso sim, mas ela... eis aqui os resultados das silhuetas que permanecem esbeltas até o último dia. Esses monstrinhos são fabricados por meio de espartilho. Ela bem sabe que arrisca a vida nesse jogo, mas que lhe importa isso, não é? Contanto que ela seja bela e amada. E lembrei-me da outra, a camponesa, a diabo, que vendia seus fenômenos. Fim do conto. E atenção à data: 12 de junho de 1883. E aqui o comentário do narrador. Muito, muito, muito próximo do que a gente vive nos dias de hoje, o culto à beleza, o culto desmesurado aos padrões levantados pelas redes sociais e que produz, né, olha aí no caso, né, fazendo essa ponte com essa época de 130 anos atrás, a gente percebe que já nessa época havia uma busca desmesurada, porque o espartilho, né, ele afina a cintura. E eu já lendo esse conto, eu imaginei, se tem o conto é porque era verdade. Alguma coisa, porque nenhum, por mais sádico que seja um escritor de horror, e aqui a gente está falando de Guy de Maupassant, que era um dos maiores, para mim, eu acredito que seja o maior contista, maior que Edgar Allan Poe. E ele não ia, mesmo um grande contista de horror, tem coisas que não se produzem, elas vêm da realidade. E eu já imaginava que esse caso aí da mulher diabo, né, a mãe dos monstros, né, era inspirado pelo menos em histórias reais ali, pelo menos uma inspiração. E depois ver esse plot twist de que se tornou moda, né, e não deve ser mentira. O ser humano é capaz disso, sim. Hoje a gente vê grávidas com o copão na mão para não sair da moda, para não perder a noitada ali, arriscam os próprios filhos com bebida, cigarro eletrônico e outros tantos mais. E a base aqui é a mesma, né? Não sair da vida social enquanto está gestante. Não duvido que tenha sido uma época aí em que, para se manter a cinturinha fina, mesmo na gravidez, elas arriscavam criar esses crianças deformadas aqui, que de uma maneira, a época, e a literatura é isso, um olhar da época, ela não é cartilha. Literatura, filmes do cinema, música, não deve ser cartilha de bons modos. Ela não deve aceitar essa incumbência, essa responsabilidade, porque ela não tem essa responsabilidade de ser bonitinha, de não despertar gatilhos. Olha, sinceramente, o mundo é assim, ruim às vezes. E se de alguma forma aparece nos filmes e na literatura, é porque é assim. Não cabe a nós exigir que escritores coloquem nos seus livros o mundo do jeito que ele deveria ser, somente para não despertar gatilhos na gente. E aí o mundo continua sendo ruim, péssimo, com maus costumes, só que nos livros da época
tudo é bonitinho, tudo é maravilha, as pautas estão sendo trabalhadas e o mundo continua ruim. Primeiro muda-se o mundo, mudam-se os costumes e depois a literatura naturalmente vai acompanhando, o cinema naturalmente vai acompanhando. Primeiro você mitiga os males, você acaba com o machismo, com o racismo, com os preconceitos, que naturalmente a literatura e o cinema eles vão acompanhar. Agora, achar que a literatura tem essa obrigação de mudar o mundo, não. A literatura ela não tem essa responsabilidade, não cabe a ela. Ai, não gostei da sua história porque ela me desperta gatilhos, ela é muito cruel. Não, tá bom, muda-se o mundo então, aí a literatura naturalmente vai deixar de ser cruel também. Senão a gente vai ficar aqui perdido num mundo de livros de autoajuda, de um otimismo tóxico, de um mundo cheio de flores, lendo somente O Pequeno Príncipe, e a gente vai continuar sendo uma classe média com o coração quentinho de ter lido um livro gostoso de ler, e lá fora o mundo continua pegando fogo. E você, meu amigo, gostou dessa história? Eu, sinceramente, fiquei horrorizado e por ter causado esse sentimento diverso em mim, eu achei que foi um bom conto, porque essa é a característica da literatura, causar sentimentos nas pessoas. O que você achou? Comenta aqui, por favor, meu amigo. Até a próxima.